Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós vamos começar a nossa revisão de geografia, né? E o café na região sudeste, né? Nós já vimos que o café teve um grande impacto, né, na industrialização do nosso país, tá bom? Na entrada dos imigrantes, né? Mesmo lá em história, os imigrantes começaram a vir para cá para poder trabalhar não só nas indústrias, né? Mas também nas fazendas de café. E aí aqui, ó, no fim do século XVIII, nós podemos ver os bandeirantes paulistas, né, que encontraram ouro lá em Minas Gerais. E isso atraiu uma grande população das outras regiões do Brasil e até mesmo de Portugal, devido a esse surgimento do ouro. Só que não durou muito tempo, né, pessoal? Isso modificou muito a paisagem, né, da região, principalmente de Minas Gerais, né? Porque o ouro não foi encontrado só lá era a maior quantidade, mas desde aqui de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tá bom? E o que aconteceu? Esse ouro começou a ficar escasso, né? Muita gente procurando e tudo mais. E aí, no início do século XIX, chegou o café no Brasil, né? Uma planta originária da África, e eles começaram a chamar de ouro negro, tá bom? E começou a expansão das lavouras pelo Vale do Paraíba, ali no interior de São Paulo e sul de Minas, tá bom? Que é chamado de Vale do Paraíba. E esse produto ele começou a ser exportado e gerar riqueza para quem produzia, tá bom? Olha só. E aí nós temos aqui a época da escravidão, né? Quem trabalhavam nas fazendas de café, nas cafeeiras, eram os escravos, tá? O que aconteceu? Essas lavouras de café começaram a se espalhar em direção à Serra da Mantiqueira, né? Que eram serras muito altas e tudo mais. Só que tudo isso gerou um desmatamento nas florestas, tá bom? E então, com muitas pessoas plantando, eles não tinham conhecimento do solo e o solo começou a se perder, não foi mesmo? Lembra que nós temos, olha, igual na imagem, né? Porque eles não preparavam o solo, quando chovia, ó, tinha uma enxurrada que levava todo aquele solo embora, fazia um assoreamento, tá vendo? E aí toda essa camada fértil do solo começou a ser levada embora pelas águas, né? Toda vez que chovia. E foi tornando o solo infértil, né? E isso causou uma decadência econômica no Vale do Paraíba, né? O esgotamento do solo. Porque depois de alguns anos de tanto esgotar o solo, de tanto o solo ficar infértil, eles não conseguiam mais plantar o café. E aí foi então que eles descobriram os terraços, né? Que eram as curvas de nível. Começaram a fazer as curvas de nível dentro dessas plantações. E aí, toda vez que chovia, a água não fazia mais aquela enxurrada, né? Ela escorria pelas encostas, ela penetrava no solo e ela minimizava a erosão. E isso protegia o solo e os rios. Nós vimos que no início do século, no fim do século XIX, início do século XX, que muitas fazendas ficaram muito ricas, né, com a exportação de café, e isso possibilitou o aumento da indústria aqui na região sudeste, né, não foi mesmo? E aí São Paulo e Rio de Janeiro, que eram os mais ricos nessa época, começaram a fazer uso das novas tecnologias. E quais eram essas novas tecnologias, né? Elas vinham dos Estados Unidos, tá bom? E eram estradas de ferro, bondes, carros, usinas de geração de energia elétrica, telégrafo, telefone e as máquinas industriais, tá bom? Nos estados cafeicultores, né, as cidades começaram a surgir rapidamente, porque começou a crescer muito, né, com a chegada dos imigrantes nesses estados, principalmente pelo Porto de Santos, né? E aí as cidades começaram a crescer demais. E com essas cidades ficando muito cheias, né, foi preciso dividir um pouco de pessoas, né?
As indústrias perceberam que a cidade já estava muito cheia, eles estavam enfrentando problemas com trânsito, com enchentes, né? A mão de obra aqui no centro estava bem mais cara. E aí, o que que eles fizeram? O imposto também era muito alto para cá, e eles começaram a levar as indústrias para Grande São Paulo, que eram as regiões em volta da capital de São Paulo, né? Outras cidades em volta. E aí o que aconteceu? Começou a crescer mais ainda as indústrias aqui em São Paulo, né? Foram criadas novas estradas para que essas indústrias pudessem chegar até a capital, até os portos, né? Onde faziam as exportações. E então foram criadas várias rodovias, né, que são chamados de eixos rodoviários e cidades industriais, tá bom? Que são as rodovias que ligam a capital a essas cidades da Grande São Paulo e aos portos. Olha só, aqui nós temos uma rodovia que liga ao Porto de Santos, né? Que é por onde até hoje é o maior porto de exportação de São Paulo, tá bom? É por onde ainda chega e sai muita mercadoria. Mas no Rio de Janeiro também aconteceu essa grande industrialização. A economia no Rio de Janeiro também subiu bastante. E aí ocorreu a mesma coisa aqui em São Paulo, né? O crescimento da cidade foi muito grande e as indústrias começaram a se espalhar pelas cidades vizinhas, né? Especialmente pela Baixada Fluminense e a região serrana do estado do Rio de Janeiro. Logo depois, né, foram encontrado petróleo no Rio de Janeiro, e aí nós temos aqui a plataforma de petróleo no mar, na bacia de Angra dos Reis, que nós já falamos sobre ela, e o porto de Itaguaí, que ainda é um porto muito grande de exportação, né, não só de petróleo, mas de outros materiais também. E com toda essa industrialização no Rio de Janeiro, ele se tornou o segundo estado mais industrializado do Brasil, tá bom? E não foi só São Paulo, Rio de Janeiro que cresceu, né? Cresceu também Minas Gerais. Com o esgotamento do ouro, eles começaram a minerar outras pedras preciosas, né? E foi então que eles começaram principalmente, né, a mineração do ferro, do manganês e da bauxita, que hoje em dia é muito importante, né? Servem de matéria-prima para diversos materiais que nós utilizamos até hoje, né? Para construção de rodovias, de pontes, de aviões, tá bom? Então, o estado de Minas Gerais, ele cresceu bastante também, não só com a mineração, né? Mas também com a agropecuária, né? O estado de Minas Gerais se tornou o maior produtor agropecuário do Brasil, né? Ele é um dos maiores, tá bom? E os principais produtos agropecuários do estado de Minas Gerais é o café, a cana-de-açúcar, a soja, o milho e a batata. E em 1850 a 1930, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e o sul de Minas formaram uma área denominada Sudeste Cafeeiro, pois o café foi o agente transformador da paisagem, da sociedade, principalmente da economia nesses três estados. E aí nós vimos também, né, a economia do Espírito Santo, né, com o fim da escravidão no século XIX, muitas fazendas do estado do Espírito Santo foram divididas em pequenas propriedades, né, ocupadas por famílias de imigrantes europeus, principalmente os italianos, né, que vinham lá. Lembrem a história que nós falamos sobre os imigrantes? Então, eles começaram a ocupar bastante ali o estado do Espírito Santo, tá bom? E atualmente, a agricultura é uma atividade muito importante para 80% dos municípios do estado. Olha só quanto é alta essa quantidade, né? E os principais produtos do Espírito Santo são a madeira para a indústria de móveis e papel, as frutas e o café, né? O café ainda é muito produzido lá no estado do Espírito Santo. E além disso,
O estado do Espírito Santo também é o maior produtor e exportador brasileiro de rochas ornamentais, né? Que nós vimos que são mármore e granito. Um fator muito importante no crescimento da economia no estado do Espírito Santo é a sua localização. Ele tem uma localização muito privilegiada entre os estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. E aí, essa localização favorece o setor de logística, tá bom? Que é o escoamento dos produtos vindos de vários lugares do país para o exterior. Então, ele acaba recebendo bastante desses produtos, né, pelas ferrovias, pelas rodovias, de diversas partes do Brasil até os portos capixabas, tá bom? E aí, através desses portos, que é feito a exportação, tá bom? Nós temos aqui, ó, o Porto de Tubarão, que é um porto muito grande, tá? Também ele não exporta não só o café, mas outros tipos de mercadoria, né? Como o minério vindo de Minas Gerais, o leite, tá bom? E com isso nós encerramos a nossa revisão de geografia, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e aguardo vocês para a nossa próxima aula.